galera, boa noite para você que está assistindo aqui na TV Futuro, 22 horas, toda quinta-feira tem um programa sensacional aqui para você. E oi, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo no YouTube. Então para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve que todo dia a gente comenta alguma coisa. No nosso Instagram também tem conteúdo, então não deixe de aproveitar. Nesta quinta-feira, nesta data de gravação, vamos falar sobre um assunto que acho que todo mundo gosta, todo mundo gostaria de saber um pouco mais e todo mundo realmente já foi, que é o setor de restaurantes. Vamos aqui falar realmente de todas essas nuances, falar realmente dos bastidores, confecção de cardápio, contratação de pessoas, vamos aí falar sobre todo esse mundo dos restaurantes que todo mundo já gostou de participar, já gostou de usufruir, mas às vezes não sabe como é que funciona, todo o estresse que é ao longo de toda a construção de um grande restaurante. Então estou aqui com uma pessoa sensacional, mas antes de abordar aqui quem é, temos que falar, claro, dos nossos patrocinadores. Temos aqui a Biostratos, essa empresa sensacional, Forte, Manel, Dona Vânia, todo mundo, estamos junto. O pessoal vai colocar aqui a arte deles aqui, o Instagram, o site. E eu sempre enfatizo aqui, gente, produtos de qualidade nacionais não são raros. É comum você ter também. É uma empresa muito boa. Eu trouxe aqui Marina Portela, ela enfatizou isso. Produtos nacionais também são muito bons. E a Biostratos não fica longe disso. Então você que tem interesse em usar realmente um bom produto em você, revender no seu salão de beleza, revender no seu mercado, no seu supermercado, entre em contato com eles que com certeza eles vão fazer realmente algo sensacional para vocês. E claro, temos que falar também dentro ainda do setor de gastronomia, que vai ser o assunto de hoje, que realmente é a Fetástica, que é uma empresa de pizza, realmente uma pizzaria sensacional e que tem cupom. Para você que tem interesse em pedir pela primeira vez, ou que não conhece ainda, ou até que já conhece, que quer pedir de novo, realmente 15 é o nosso cupom para que você tenha 15% de desconto. Detalhe, eles possuem um aplicativo próprio, então você deve baixar e utilizar para poder pedir. Vitor, mas o que é a Fetástica? É uma empresa inovadora, é uma pizzaria que ela vai ser específica para entrega. Então, para você que tem interesse realmente em receber na sua casa uma pizza quentinha, rápida, sem muita demora, pode entrar em contato aqui, com certeza você vai receber uma pizza excelente. E também sushi, que eu particularmente eu sou fã, como com muita frequência, que é o Home Sushi Home, que é realmente esse patrocinador nosso, bacana, forte. Alô Mário, tamo junto, meu amigo. Também tem aí realmente o Realmente 15, para que você utilize também o cupom de desconto para poder realmente comer um sushi sensacional na sua casa e com um precinho, ó, show de bola. Então, gente, Marcos Marinho, tamo junto, meu amigo, obrigado. Que é isso, eu acho que eu sempre enfatizo aqui, eu sempre gosto de trazer pessoas bacanas e normalmente pessoas bacanas possuem sua agenda cheia, lotada, realmente com muitos afazeres. Então, agradeço o seu aceito, nosso convite em ter vindo para cá, contar um pouco da sua história, contar um pouco desse mundo, que acho que todo mundo gosta de ir para um restaurante, ser bem servido, comer uma boa uma alimentação, né, uma sobremesa gostosa, mas tem todo por trás dessa construção que eu acho que todo mundo às vezes não conhece, até gosta, conhece realmente um pouquinho da história, mas não conhece a fundo. Acho que hoje estamos aqui para poder abordar um pouco disso. Então é muita hora, uma hora aí de conversa à vontade, inclusive nosso 30º programa, ou seja, o programa 30. Então toda quinta-feira aqui tem alguém bacana para contar e você foi o nosso homenageado no programa de número 30. Cara, obrigado, amigo. Já falei demais, eu sempre gosto de deixar isso claro, que eu gosto de deixar as pessoas falarem. Falo bastante também, mas fique à vontade. Então conta um pouquinho da sua história para quem não me conhece aí. Bom, para quem não me conhece, né, assim, Marcos Marinho, né, tô no mercado já há uns 15 anos, mais ou menos. Contar um pouquinho da minha história aqui para eles poderem entender mais ou menos como é que eu cheguei até fique bem à vontade, que é o seguinte, são 3 câmeras aqui, essa aqui é a nossa que fica centralizada aqui pra gente, essa é a sua, aquela é a minha, fique à vontade. Okay. Gente, só para poder fazer um paralelo, ele é sócio, gerente, gestor, né, faz tudo realmente do Marechal. Isso. Que é um dos grandes restaurantes que a gente tem aqui na cidade, então vai contar a sua história. Mas deixa eu falar, fala. Vamos lá. Bem, eu comecei como menor aprendiz, né, primeiro eu sou de Tibau do Sul, né? Tibau do Sul, praia. Isso, praia aqui do estado. E comecei como menor aprendiz, com 15 anos de idade. Tinha um programa de menor aprendiz na Toca da Coruja, né? A pousada Toca da Coruja. E foi onde tudo começou, né? Assim, eu me identifiquei bastante quando estive lá, gostei. Tinha alguns amigos que já participavam do programa, trabalhávamos 4 horas ali. Então é com 14, 15 anos, né? 14, 15 anos, isso. E aí depois que eu completei 16 anos, aí eles me contrataram, né, como auxiliar de cozinha. Na verdade eu venho da cozinha. Então assim, é hotelaria, mas dentro da cozinha ali, sempre dentro do setor de alimentos e bebidas. Eu iniciei pelo setor de alimentos e bebidas,
né, do hotel. E aí comecei como auxiliar de cozinha, só que muito curioso em saber como é que funcionava o restante dos setores do hotel. Então passei por vários setores e aí depois, né, já sabendo o que eu queria, assim, eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade, fiz gestão de hotéis, né, gestão hoteleira. Isso se chama hospitalidade, né? Assim, é você saber lidar com o turismo, mas tem a gestão de um hotel. A gestão né? de um hotel. Isso, todos os setores, isso incluindo reservas, a recepção, governanta, setor de governanta, né? Então, limpeza, e cozinha, tudo lazer, atendimento, tudo aí vai que você imaginar. E aí eu falei, gostei, fiz o curso. Dentro do curso eu me identifiquei com o setor de alimentos e bebidas, que foi onde eu tinha iniciado. E aí eu falei, não, eu quero esse setor aqui, eu vou investir nessa carreira aqui de alimentos e bebidas. E aí foi acontecendo naturalmente, eu fui buscando cursos. Mas isso já em Natal? Isso em Natal, sempre então aqui em você Natal. se mudou de Tibau para cá para poder fazer isso? Isso, não, eu fazia faculdade, na verdade, morando em Pipa. Eu trabalhava ficava indo e voltando todo dia? Ficava indo e voltando todos Caramba. os dias. Existia um transporte, né, público, um ônibus. Aqueles interurbanos, eu acho, Isso. né? Interestadual ali. Não, era um ônibus municipal, aqueles amarelinhos, né? Não, era um ônibus dos alunos que faziam faculdades aqui em Natal. Legal. Então eu pegava esse ônibus aí todos os dias, 5 dias na semana, quando não, no sábado pela manhã, quando tinha alguma atividade. Isso é bom estar ouvindo, sabe? Foi da noite pro dia que você teve sucesso. Não, cara, esse da noite pro dia demora pra caramba, né? Foram anos ralando aí. Imagino. Tipo, a faculdade ela é muito boa, né? Abre sua mente assim para o mundo, assim, né? Você vê muita teoria. Como eu já tinha um pouco da prática, então eu fui... Ajudou a criar uma base teórica também, né? É porque isso é até legal, porque assim, às vezes você pode pegar o contrário, você pode pegar algo que seja muito teórico e você tem ausência da prática enquanto está fazendo a faculdade, e aí você só vai ter a prática após sair da faculdade. Justamente. E aí você já foi meio que o contrário. Isso é bom. Quando eu cheguei, eu já sabia mais ou menos como funcionava, não era nada novo, assim, tipo o que os professores estavam falando, então eu já fui me identificando cada vez mais com o curso. E aí eu falei, não, eu gostei muito do setor de alimentos e bebidas. E você continuando na Toca da Coruja? Sempre na Toca. E trabalhei, aí você seguiu lá? Isso, trabalhei 9 anos lá. Em média, 9 anos o total. E é uma referência, né? Acho que em termos de hotel, acho que aqui no Rio Grande do Norte é uma das maiores referências que a gente tem aqui. De um hotel, logicamente, não chega a ser esses hotéis gigantes tipo resort, mas é um hotel um pouco menor do que o resort, né? Uma linha mais de... A gente fala de charme, né? Isso. A linha mais... meio sofisticado, justamente. E aí você entrou nessa parte de alimentos e bebidas, comida, serviço, alimentação. E aí eu sempre gostei dessa área. Então eu comecei a fazer cursos, né? Voltado para o setor, tipo de vinhos, que na época era uma tendência, estava chegando aqui em Natal, então eu fazia parte de metria e também iniciava ali o meu processo para uma gestão de gerência mesmo, ali para a parte de gerência do restaurante do hotel. E aí eu fui fazendo vários cursos voltados para o setor, né? Desde atendimento, de recursos humanos, e também na parte da prática mesmo, né? Do serviço em si, falando, né? Mas aí vamos lá, aí você começou na parte de hotel e quando estão trabalhando, aí você evoluiu, começou a entrar na parte realmente de alimentos. Quando é que foi para você sair? Acho que você saiu e resolveu... trabalhar por conta própria, abrir um restaurante, você foi para outro restaurante? Na verdade, assim, quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, quase 23 anos, eu decidi vir morar em Natal. E aí eu estava num processo dentro do hotel, né, da Toca da Coruja, e eu falei, não, eu quero ir para Natal, quero conhecer coisas novas, quero arriscar. Então eu vim para Natal, trabalhei em alguns outros restaurantes aqui, trabalhei em um outro hotel também, no Manari. Todos eram meio que meio segmentados. O serviço que você fazia era o serviço de gestão também desses hotéis? Garçom, maître, o que aí? Quando eu cheguei aqui, quando eu voltei, né,
na verdade, quando eu vim morar em Natal, eu vim como eu tinha o cargo lá de metria. Cheguei aqui, no Manari, por exemplo, não tinha esse cargo. Então, eles me ofereceram o cargo de garçom. Só que minha mente sempre foi, nunca mudou. Uhum. Então, eu sempre fui focado na parte de gestão. Então, eu fazia naturalmente a gestão de algumas coisas ali por conta própria mesmo. Então, isso eu sempre tive comigo, assim, essa mente Que é justamente o que empreendedora. assim, essa mente por trás da pessoa entender a gestão de toda a operação de um restaurante, desde eu quero abrir um restaurante de tal tipo. Então, assim, todo esse pensamento que você tem por trás, para na hora de você abrir, você ter os outros passos, que vai ser cardápio, que vai ser o chefe, não sei o quê, todo aquele assunto que... Assim, todo esse percurso que eu fiz, hoje faz grande diferença na minha vida, assim. Eu tiro um pouco de cada experiência que eu tive, assim, né? Nesses outros lugares que eu passei. Fui maître num restaurante que abri em Petrópolis também. Depois fui ser gerente. Minha primeira gerência mesmo foi num restaurante Chefs, Bistrô, em Ponta Negra. Eu cheguei uma vez. Barcani. Isso, eu sei qual é. Fiquei quase um ano lá como gerente e depois recebi um convite de um amigo que era o Altemar, que era chefe de cozinha, que era chefe, ele era o chefe de cozinha da Toca e eu era o gestor do restaurante, né? Fazia parte de metria e algumas coisas também da gerência. E aí ele falou, tem uma proposta aqui pra gente abrir um negócio aqui em Pipa. Eu na época tinha 25, quase 26 anos, não tinha um pau para dar no galo. Um pau para dar no galo. Eu falei, cara, vamos, como que funciona? Ele falou, olha, era do Hotel Marlins, né? Então os donos, né, do hotel falaram assim, olha, a gente está querendo uma pessoa para gerenciar aqui o nosso setor de alimentos e bebidas. Na verdade, eles queriam alugar toda a parte de alimentos e bebidas. E eles não encontravam, assim, pessoas que tivessem know-how para aquilo. Então, não é comum ter pessoas com know-how de gestão de restaurantes? Aqui é muito difícil. Entendi. Eu sofro um pouco com isso, né? Entendi. Porque eu tenho que formar as pessoas. Isso é um assunto que eu vou querer abordar também, essa formação de garçom, de atendimento, enfim, tudo isso aí. Mas vamos lá. Então, na hora que você teve a oportunidade, porque isso é o que eu tinha em mente. Para quem não é do mundo da gastronomia, de restaurantes e tal, sim, a gente se baseia pelo que a gente assiste. Seja conversa com as pessoas, seja um filme, seja Masterchef da vida, esses programas. Normalmente os filmes, quando a gente assiste, tem aquela figura do chefe, né, que é o que toma todas as decisões, e vai ter um maître que vai comandar as pessoas que vão servir. De frente, né? Isso é comum ou não é comum aqui? Eu digo assim, o chefe ele tem esse viés, ele só se preocupa com a cozinha, ele tem que ter um gestor, ele consegue tocar tudo por conta própria, como é que é? Eu acho que a gente tem que... O chefe ele tem que ter um gestor, isso é fato. Ele precisa de alguém para gerenciar o restaurante para ele. Ele tem que se preocupar com a comida. Com a comida, isso. Porque o chefe ele tem as ideologias dele, né? Tipo assim, o que ele acredita na comida que ele faz, como ele faz. Eles são perfeccionistas também. E aí ele precisa de alguém que, na verdade, pise no freio. Entendi. É porque assim, querendo ou não, eu já trouxe várias pessoas aqui que eu costumo dizer que são um pouco de arte. Então eu trouxe Júnior Barreto aqui, que é um fotógrafo, eu disse a ele, cara, isso é arte. Ele fez, não, Vitor, isso é técnica, você aprende. E um chefe de cozinha, ele vai ter que passar por todo um processo de aprendizado para ele poder pensar naquele prato, tem toda a técnica por trás, o alimento, a matéria-prima boa, tudo isso é influenciável no material. Então como é que é lidar com o chefe de cozinha, fazer a gestão, sócio? O chefe ele é um artista. Não tem como você falar que ele não é, porque ele cria coisas que você às vezes não imagina que saiu ali de uma mente de um ser humano. Assim. Tipo, despertar, como é que eu posso dizer, essa curiosidade, essa vontade, os sentidos também, né, nosso. Não é tão fácil assim. Você tem que ter um pouco de conhecimento, de técnicas, uma base muito boa. E aí você vai pegar tudo isso que você aprendeu lá atrás e você vai começar a criar. Né? Como pintar um quadro. Mas você, enquanto gestor,
Você mete o dedo, você influencia, você escuta cliente, você fala com as pessoas que comem, você fez crítica crítico gastronômico. Como é que você, na confecção de um cardápio, por exemplo, como é que funciona a confecção de um cardápio? Eu falo que eu sou o grande vilão do chefe. Boa. Porque, assim, eu levo as ideias para ele, assim, eu tento dar um norte para ele. E ele vai, dentro daquela conversa que a gente previamente tem, ele vai tentando encaixar as ideias dele dentro do possível também. Uhum. Até porque, assim, o chefe ele se adapta ao restaurante e o restaurante se adapta ao chefe? Olha, eu sempre falo que o chefe tem que se adaptar ao restaurante. A não ser que seja algo muito conceitual. Ou então quando o chefe é que cria aquele restaurante, ele tira do papel, quando ele é o dono ele é o dono, ele que ele quer fazer do jeito dele, da forma dele. Então ele compra a briga, né? Então. Mas por que ele compra a briga? Porque ele compra a briga no sentido de que ele quer do jeito dele, então ele é responsável. Entendi. Pelo sucesso ou não sucesso do negócio. Agora, isso é mais comum com essa alta gastronomia, assim, de chefes mais conceituados, que busca uma estrela Michelin, busca realmente um cenário de visibilidade maior, ou isso é em todas as esferas? Porque, assim, existem camadas digamos assim, de restaurantes. Tem restaurantes que são bem mais sofisticados, tem restaurantes que são mais populares, tem sanduicherias que são mais prime, tem sanduicherias que são mais populares, então tem toda essa cadeia, né? E como é que chega no conceito de um restaurante, por exemplo? Não, eu quero criar um conceito tal e eu sou o chefe, eu preciso de um gestor, sendo que eu preciso também de alguém que entenda de vinho. Como é que todo esse time aí? Assim, todo restaurante ele tem sua particularidade. Então, assim, se eu tenho um chefe e tudo parte de uma ideia, né? Tipo, eu quero abrir um restaurante, mas qual o segmento do restaurante? Se é uma hamburgueria, se é um sushi, se é um contemporâneo, se é um regional, contemporâneo ou um regional. Qual tipo de comida você quer oferecer, servir, né, quer servir? E qual tipo de experiência você quer vender para o seu cliente, né? Então, assim, aí tudo parte daí. Então, a partir daí você vai procurar o chefe que se encaixe com a sua proposta. O chefe vai ter o perfil de alimento dele. Então é um cara que ele gosta muito de comidas tradicionais. Então um cara que vai ser potiguar vai pegar queijo de coalho, vai pegar camarão, vai pegar jerimum, castanha, coisas que são mais locais e vai aplicar isso na... E tem que ter muito cuidado, porque você tem que também entender qual é o público que você vai atender. Porque existe também a parte cultural de cada cidade, do bairro, os costumes que já existem naturalmente. Eu vi um desses programas de culinária, eu vi aquele do Jacan, que ele fala que ele mete o pau num restaurante do povo, eu esqueci o nome do programa. E teve um que ele fez, cara, sua comida é muito boa, mas se for, acho que era tailandês. Sendo que só se fosse você tivesse lá, você tá no Brasil. Então você tem que adaptar também a culinária para quem é que vai comer a sua comida, né? Tive um colega que ele abriu um tailandês e aí ele, obviamente, morou um tempo, né, na Tailândia, na região ali da Ásia. Ele trouxe a referência total. Então ele falou, eu quero servir igual eu vi lá, igual você via lá. Só que a pimenta é carregada, entendeu? Entendi. É muito picante, é muito exótico. Exatamente, às vezes até os condimentos vai ter que trazer, aí não tem que trazer de fora e tal. Um assunto trazendo essa questão agora já de exportação, custo. Como é que funciona assim essa matemática, por exemplo, de você se estipular um valor de um prato, por exemplo? Pô, essa pergunta é boa. Como é que você chega no valor de um prato? Existem algumas fórmulas, né, que se faz, tipo, mas eu uso uma fórmula básica, assim, tipo, eu pego, eu geralmente eu faço que não é só isso, entende? Existe um estudo e vários números por trás, mas eu calculo mais a questão do por 3, por exemplo. Você pega e faz por 3. Você pega o custo, multiplica por 3, você tem uma margem boa, mas você primeiro precisa entender qual é a sua margem real. É porque tem o custo realmente da execução, mas tem os custos que são acessórios, né? Isso. Vai ter o gás, vai ter energia, vai ter o chefe que vai estar fazendo, vai ter todo... lucro, né? Sim, entendi. Entendeu? O custo da mercadoria, o custo operacional e o seu lucro. Com esse aumento todo de inflação, os custos dos alimentos cada vez mais caros e tudo, ainda é tipo viável você conseguir fazer isso sem repassar tanto porque é o seguinte, eu não vejo com muita frequência os restaurantes também mudando o cardápio o tempo todo.
Tipo, né, assim, mudando o tempo mudando o preço o tempo todo. Não sei se isso é comum ou se não, mas Não é comum. Aí como é que é essa matemática de vocês para poder encontrar os produtos bons, manter a qualidade e também a margem de se manter? A gente fala que primeiro tem que estar disposto a buscar produtos bons e com qualidade e bom preço. Né? Às vezes a gente está com, por exemplo, eu estou com um fornecedor há 5 anos, ele é muito bom, ele atende super bem, ele tem, mas aí naturalmente os preços vão aumentando e ele também, por conforto dele, ele vai repassar o preço para você. E é onde você tem que fazer a gestão. Isso, a gestão dos números. Desconto, pagamento, de antecipação. E aí eu fico sempre olhando as compras, porque é muito importante. Porque o restaurante, de forma geral, ele precisa de um acompanhamento diário, né? Assim, você tem que praticamente diário, eu acredito eu. Eu tô falando como leigo. Porque como são materiais frescos, você tem que realmente cuidar, ter o trato, ter o preparo. Se faltar um produto daquele do prato, pode atrapalhar, né? Tem tudo isso, né? E assim, na verdade, hoje a tecnologia ela nos ajuda muito, né? Então, hoje eu tenho uma cozinha mais bem equipada, então eu tenho um processo de produção que, na verdade, eles nos oferecem o quê? Mais segurança. Então, de gestão, de quantidade, de controle, de validade, por exemplo, é diferente você ter nós temos ultra congelador, que isso é natural, assim, na maioria dos restaurantes, que, né, não é tão barato, você tem uma estrutura de cozinha boa. Hoje eu falo que quem tiver a fim quem está querendo abrir um restaurante, ele primeiro precisa pensar no motor do carro, sabe? Um motor que movimenta, que gira, que faz a coisa acontecer. E onde é isso? A cozinha. Então você primeiro pensa na cozinha, para depois você pensar no... quanto você vai gastar na cozinha, o que é que você vai produzir, o que é que você vai precisar ter para poder produzir aquele cardápio, né? Isso. Porque uma coisa que às vezes eu percebo que tem cardápios que são tão grandes que eu fico me vendo, meu amigo, como é que a pessoa armazena tudo isso, guardar e controle e tal? Que é um quebra-cabeça, né? Às vezes ele utiliza a mesma proteína ou ele vai utilizar a gente fala ou você vai criar uma peça de filé mignon, você vai ter que deixar ela bem bonita e você vai usar o miolo da peça. O que sobrou? Aí você vai estrogonofe, faz alguma coisa para aproveitar. Você vai fazer o estrogonofe, você pode usar para hambúrguer, você pode usar para várias outras coisas. Não, mas dentro do seu cardápio. É porque é isso que eu estou dizendo, a gente como consumidor, a gente não entende isso, entendeu? Mas eu lembro que também um desses programas, eu lembro que Jacan, às vezes ele tava mostrando, descascando cebola. Sim. E tem aquela partezinha da cebola, que é uma parte mais grossa, que se você tirar com um pouco de calma, você consegue tirar a película e fica ainda. Isso. Carne não, né? Ainda é cebola. Fez, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é dinheiro que sai do seu bolso. Como é que é essa questão de controle do uso, de desperdício? É muito grande? Quebra de prato, copo? Hoje, como nós temos por exemplo, falando da cozinha, que é o coração do restaurante, né? A gente tem um setor de pré-preparo. Então, o produto... O mise en place. O cozinheiro, teoricamente, ele já recebe o produto porcionado. O filé com 200 gramas, o peixe com 100 e poucas gramas. Então, esse pré-preparo, ele já é antes, justamente para poder a pessoa pegar só aquele filézinho mignon, só o frango, só o pato, sei lá o que for, E hoje, assim, a gente basicamente porciona quase tudo, assim, dentro do restaurante, até para ter um controle melhor, manter o padrão, manter o gosto. Isso. Porque eu acho incrível, justamente porque assim, quando eu cozinho na minha casa, eu sei o que eu boto, tudo mais, mas às vezes eu não olho. Eu nunca me... E assim, cozinha tem um pouco disso. Você tem que usar a quantidade de determinados ingredientes, você tem aquele controle para manter um gosto, manter o padrão, tem isso. Agora assim, a questão do sal e da pimenta ou do tempero ali para finalizar, isso aí é do cozinheiro. É do chefe na hora mas imagino também, né, para não ter como também ser tão engessado. A gente tenta otimizar, né, tipo, reduzir o máximo de desperdício, também reduzir o máximo de erros. Quando você faz você tem um setor que te entrega padrão,
é muito diferente. Só que isso é uma luta, assim, tipo, Imagina. para quem começa pequeno e vai crescendo, ele precisa começar a fazer esse Porque tipo de assim, uma investimento. coisa é você sozinho numa chapa. Você vai lá seus hambúrguer lá. Daqui a pouco você contrata um chapeiro. E você agora fica no caixa atendendo as pessoas. Aí você contrata o cara para fazer o sanduíche. Aí você vai crescendo. Vai chegar uma hora que você... Ou você controla o treinamento dessas pessoas muito firmemente a ponto de você saber que tem um padrão, ou então o padrão pode cair, né? Por exemplo, receita. Você tem que seguir receitas e fichas técnicas. Você precisa seguir sua ficha ali. Então um chefe novo, foi contratado agora, aí ele tem as receitas já da casa. Isso. Aí ele vai ter que aplicar exatamente como tá ali. Como tá ali. E sendo que muitas vezes ele vai errar, né? Assim, no início, assim, acredito eu, né? E Não. aí entra nessa questão do controle de risco de você diminuir o custo do prejuízo. Quando, por exemplo, falando de um cozinheiro, existem alguns preparos que ele vai fazer. Mas para ele fazer aquele preparo antes, ele precisa passar por um treinamento. Então, assim, a gente já vai, lá na contratação dele, a gente já vai entender por onde ele passou, qual é a base dele, se realmente ele vai saber fazer um risoto, ou fazer uma massa. Então, assim, hoje, por exemplo, o meu cozinheiro, ele recebe o molho de tomate pronto, ele recebe Acho que todos a base, os molhos, assim, sim, todos entendi. os molhos, teoricamente, não é ele que faz. Então eu tenho uma base já que já entrega isso para ele. Então, vamos lá. Vamos falar agora do Marechal, que é o que você trabalha, que a gente já conhece. Então, assim, ele não é, digamos assim, autografado por um chefe. Então a gente... O Marechal hoje não. Não, né? Então, assim, em tese, qualquer chefe que for lá, qualquer que eu diga assim, né? Que tenha um nível compatível com o Marechal, ele pode fazer o cardápio. Porque Não é- ele consegue reproduzir por conta das receitas e tal, ou a princípio não? Não é que ele, por exemplo, se eu for contratar um chefe, é para ele fazer um cardápio novo, ele introduzir coisas novas, digamos assim. Entendi. Mas assim, hoje já existe um cardápio no Marechal, que é um cardápio assim, que ele foi construído. Que vai ser essa pergunta já vai ser isso. Vai. Ele foi construído como? Ele foi construído, a gente ouvindo o nosso cliente, tentando entender quais eram as preferências deles, e dentro da proposta que o Marechal se propõe Entendi. a oferecer. Tipo, eu sou contemporâneo, então se eu vou fazer... Dá um exemplo simples aqui. Tipo, eu vou fazer uma carne de sol, eu tenho que fazer uma carne de sol diferente. Mas uma carne de sol boa. Não adianta só passar na manteiga, botar ali um nata para fazer desfiadinho naquela, né? Aí a gente vai pensar logo na qualidade dessa carne de sol. Qual é o fornecedor dessa carne de sol? O custo dessa carne de sol, porque ela vai chegar ali. É isso que eu acho sensacional, porque assim, a gente enquanto consumidor vai pedir o prato, vai chegar o prato para comer, vai fazer, pô, esse prato vale o quanto eu paguei? Vale. Esse prato não vale? Pô, não vale. Sendo que tem todo esse por trás para poder chegar. Como é que é feita a confecção de um cardápio? Assim, cardápio em si, ele não é, ele é mais, eu falo que não tem muito segredo em você fazer um cardápio. Você pode ir ali e... O segredo é você fazer um cardápio que primeiro se encaixe dentro da sua proposta, um cardápio que o cliente ele goste dele, que ele se identifique com o cardápio. Então hoje, quando a gente vai montar qualquer proposta de cardápio, ou trocar um prato ou outro, hoje o Marechal, por exemplo, no Marechal a gente já consegue fazer alguns testes antes. Então eu consigo colocar vai ter um prato novo que a gente tá pensando em botar. Aí um cliente da casa já conhecido, você chega lá e fala e oferece para ele experimentar. Primeiro passa por uma... a gente... Todo mundo deve experimentar um pouquinho, né? Quem é da casa lá, né? A gente pensou aqui, vamos lá num filé mignon, então o chefe pensou, eu pensei, chega o maître dá uma sugestão, então ele fez... concluiu o prato, vamos provar o prato. E aí quando a gente prova, vai vendo. A gente diz, não, isso aqui não tá legal. Muda isso, o queijo não tá mais, tem que melhorar o molho. Aí você vai construindo a receita, entendi, daquele prato, aquela coisa. Aí a gente coloca como sugestão para o cliente.
Porque o nosso cliente, ele tem essa necessidade, assim, os clientes... Eu acho que, então, essa sugestão normalmente é aquele papelzinho pequenininho que tá no cardápio, que às vezes tá ali que não tá fixo, mas que ele dá lá como sugestão, isso, né? alguns colocam no cardápio justamente isso, outros, no meu caso, lá, no nosso caso no Marechal, a gente indica, faz uma indicação, o garçom na faz abordagem, na abordagem com o cliente. Olha, hoje tem uma sugestão do chefe. Eu, particularmente, eu sou fã. Eu parto do princípio de que tá mais fresco, tá mais novo, alguma coisa a mais. Eu sempre gosto de... São duas coisas, ou a sugestão do chefe, ou o que é mais pedido, o que é que mais sai, né? O que mais sai, realmente, assim, é a preferência da maioria, né? Exato. Aí então... Ou até tipo também, quando chega um canto no exterior, alguma coisa assim, eu sempre gosto de perguntar, rapaz, qual é o prato da casa, qual é o prato que é tipo do local aqui, que sai tipo. Você vai em Londres, por mais que não seja um canto, mas você tem que comer fish and chips. Sim. Você vai na Itália, pô, come carbonara, come um bolonhesazinho. Ah, não, mas é de lá, entendeu? O cara experimenta, às vezes o gosto. E outra coisa, você vai na Itália, amigo, você compra na padaria uma pizza, é boa, amigo. Você quer isso não. Assim, uma coisa, é algo tradicional, né? Então as pessoas estão acostumadas a fazer aquilo ali. É como você, por exemplo, aqui, camarão. O nosso camarão, ele tem uma qualidade diferenciada. Então, em nível nacional, internacional, o camarão potiguar, ele realmente é bem melhor? Ele é bem melhor. Muito legal. Eu acho que tem vários aspectos. Tem o camarão de cativeiro, né, de água doce, e o cativeiro de água salgada. Eu particularmente gosto do cativeiro de água salgada, assim, é bem melhor, o sabor é diferente também, traz mais essa salinidade, né? A produção dele, extração, entrega é mais caro. Às vezes não, às vezes você encontra pelo mesmo valor. Se bem que hoje em dia tá tudo tão caro que até o camarão tá mais barato que carne, né? Dependendo do tipo de carne e tal. E aí, quando você tem que começar a pensar, poxa, por exemplo, hoje nós temos o Marechal Restaurante e o Marechal Steakhouse. Então, a carne, ela teve um aumento muito grande. Exato. Né? E como você repassar esse preço para o cliente? Corta ali 50 gramas, corta 30 gramas ali para dar adaptado e tal. No meu caso, nós trabalhamos com um mesmo fornecedor desde o início, que né, inauguramos a Steakhouse. Então eu consigo meio que brigar para não repassar esse aumento para o cliente. Que deve ser difícil, né, cara? Porque existe um limite. É a cadeia, imagino. Tem um limite. E outra coisa, a gente gosta, às vezes o restaurante, tem alguns restaurantes que chegam assim e repassa no cardápio, mas tipo assim, a gente sempre pergunta, eu combinei com o cliente, né? Sabe que o cliente está disposto a pagar? É verdade. Então tem tudo isso. E eu particularmente gosto muito de me colocar no lugar do cliente. Eu acho que todo sucesso de quem trabalha com o público é se colocar no lugar de quem você está atendendo, que né, tem outra coisa que eu queria perguntar para você, porque é o seguinte, eu como também trabalho com público, trabalho com pessoas, com vendas e tudo mais, e existe aquela máxima de que o cliente tem sempre razão, que eu discordo. Quem trabalha com restaurante, com certeza já passou por muito problema com relação a cliente. Principalmente quem trabalha com bar, com restaurante que fica até mais tarde e tal. Como é que é essa relação de vocês prestando serviço, você está trabalhando ali, tem alguém que está embriagado, tá farreando, tá não sei o que e tal, e acaba passando do ponto. Como é que é essa relação aí? O que é que você já sofreu, o que é que você já passou, o que é que você conta? Todos os dias existe uma nova história a contar, né? Você abriu o restaurante e você abriu um livro ali para você escrever novas histórias. Então, assim, a gente já teve, né, vários casos assim que aconteceram de um cliente ficar mais, beber um pouco a mais, tá mais alterado, mas a gente sempre com muita educação, se coloca também no lugar dele, a gente tenta controlar a situação ali, dar um conselho. Vão as etapas, sabe? Mas chega uma hora que vai topando, porque assim, não sei se você já teve que precisar de polícia alguma vez na sua vida, sei lá, algum restaurante. Eu nunca presenciei isso não. Mas deve ser muito chato. Fez, meu amigo, eu tô trabalhando, são 2 horas da manhã, só tem você no bar, só tem você na mesa, e o cara fica, né? Deve ser insuportável isso, né? Realmente, assim, a gente não. Em relação ao limite, né? Agora, isso também varia muito também do ambiente, né? Mas eu acho que acontece em vários. Tem... Uns com proporções menores e outros com proporções maiores também. Depende muito do seu público.
né? Não quer dizer que o público que vai no Marechal é diferente do... Que tá no Camarões, que vai no Manari, que vai nesse... Obviamente que assim, as pessoas têm mais cuidado. Porque assim, lógico, não dá pra você comparar o espetinho não sei da onde, que tá no canto lá que é na rua e tal, com a questão do restaurante fechado, no ambiente empresarial, tal. Tem todo realmente já cria esse ambiente que tem diferença, né? Mas que você tem problema também do mesmo jeito, porque acaba que dá trabalho, acaba bebo, não sei o que, vai ter todo canto. Uma outra questão também, como é que é a parte de garçom? Porque o garçom é o front, é o primeiro cara que atende, ele é... Eu vi uma frase que eu achei interessante, que o garçom, ele é o vendedor do restaurante. Ele é o vendedor. Não é? E como é que é feito esse preparo, treinamento, abordagem, essa hospitalidade do garçom perante as pessoas? Assim, primeiro, a gente tem que identificar se esse garçom ele tem habilidades para lidar com o público. Isso acho que é o primeiro requisito. Requisito. Habilidades a gente vai treinar. Porque todo restaurante, ou toda casa, ou toda empresa, existem processos já internos. Os processos internos de cada empresa. Então, assim, primeiro ele tem que ser uma pessoa alegre. Se ele for muito fechado, é muito difícil você desenvolver essa pessoa para um serviço onde as pessoas naturalmente vão se divertir. E você vai estar trabalhando. Isso. E aí você tem que entender que você está trabalhando final de semana, feriado, o que for. Todos os dias da semana. Não existe aquele dia que você diz, é feriado, eu estou de folga. Mas é mesmo, porque você lá dentro, porque você, aquele ditado, né, que você trabalha enquanto os outros estão se divertindo. Isso. Então, e quando é que você vai se divertir, né? Assim, só nas suas férias, dá para ter também. É muito árduo realmente a rotina de quem lida com restaurante, porque normalmente o restaurante ele fecha nas segundas ou terças, né? Acho que isso. é no início mais da comum. semana. Isso, aí como é que é a rotina realmente de quem tem restaurante, como é que é isso? Olha, não é tão simples, né? Assim, não é tão ruim. Eu particularmente, eu levo de boa, assim, minha rotina, eu vou me adaptando, mas realmente é um pouco mais puxado. Mas eu acho que é puxado não só fisicamente, eu acho que também a parte mental mesmo, assim, psicológica do indivíduo, assim, do garçom, ou da gerente, ou do bartender, porque ele vai estar trabalhando. Exato. No final de semana. Isso, porque o que é que eu já vi também, como eu disse, como eu gosto da culinária para vejo vídeo no YouTube, alguns chefs e tudo, e todos eles falam que o ambiente da cozinha é um ambiente muito pesado no sentido de que é difícil, é árduo, é gritaria, é xingamento e tal. E dá 3 horas, tá todo mundo aqui comendo, como se nada tivesse acontecido, uma xingaria maior do mundo, todo mundo se xingando e tal. E depois, é como se fosse comum o ambiente ser daquele jeito. É um pouco disso aí também, não? Eu acho que, assim, uma cozinha de pessoas, você não pode ser mal educado. Mas, assim, a cozinha não é um ambiente para pessoas que vai estar calado. Tipo, eu sou eu não consigo me comunicar, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. Uma hora você vai perder. Por mais que você só queira descascar batata o tempo todinho, mas uma hora você vai ter que falar com alguém, vai ter que falar com você. O chefe vai gritar que eu falo assim, vai falar mais alto, vai falar assim, fulano, pega aí a batata, descasca o mais rápido possível, porque... E você tá falando de forma muito educada, né? Porque isso no dia a dia é uma gritaria da porra. E ele vai ter que responder. Então, assim, porque é comunicação. É muito rápido o momento de movimento de um restaurante. Porque a em média 3 horas. Faz sentido. Então, assim, você tem 3, 4 horas para você funcionar. O período né? de bastante movimento, isso. Né? Tipo, se você tá na noite, você tem aí entre 8 às 11. Isso, Mas de 8 às 10, 10 e meia é o período de... É o pico. Então até você, enquanto gestor, você tem que se preparar para esse momento de boom, né? Seja com a quantidade de garçons, a quantidade de chefe, limpeza... Isso aí é o planejamento, né? Isso, da operação, o que você vai preparar para o início daquela operação. Então, tem que estar tudo bem Eu acho engraçado, porque assim, eu tô comparando porque uns tempos atrás eu trouxe aqui Silas, e é um cara que ele morou no Canadá e ele foi gerente do McDonald's durante muito tempo. E ele contou um pouco disso da questão da gestão. Por mais que o McDonald's seja um fast food, realmente o foco é na velocidade e tudo, mas tem uma cadeia de produção que também vai ter que ser adotada no restaurante tradicional, como é o caso. Né? Então é toda a parte do mise en place, produção e tal, e tal. Na questão de confecção da comida e tal,
A questão de demora demais, por exemplo, e reclamação, e o cliente reclama e cancela, e é culpa do chefe, mas não é culpa do chefe, é culpa do garçom que demorou para entregar. Isso tudo aí, como é que é isso? Porque é o seguinte, pra quem é leigo da gente, pô, tá demorando. Você não sabe quem é a culpa, né? Você tá lá, pede e vai embora. Isso. Assim, primeiro, é como eu falei, o planejamento, ele é muito importante para a operação diariamente. Então hoje já existem alguns processos definidos dentro do Marechal, que aí o garçom, ou a gerente, ou o maître, o bartender, eles naturalmente eles já funcionam, eles já vão fazendo... Já sabe o que tem que fazer. O que tem que ser feito, justamente. E assim, comunicação. A gente tem o briefing, né? Antes de iniciar a operação, nesse briefing tem lá explicando qual é o prato do dia que o chefe está indicando. Então isso é todo dia? Todos os dias. Então assim, antes de abrir o restaurante, você junta todo mundo, isso. Senta, e aí pessoal, papai. Isso. Todos os dias. É feito o briefing do restaurante, todo início de operação. No início do almoço, no início do jantar, a gente se reúne lá, 10, 15 minutos, bem rápido, tem que ser bem objetivo. E aí começa a operação. Só que antes você já fez um monte de tarefas. Ali é só para... É como colocar o time em campo. É isso que eu acho legal, porque o bom é o seguinte, inclusive eu vou trazer um chefe aqui, se Deus quiser, acho que no mês que vem, sei lá e tal, porque vai ser uma outra vertente de divisão, vai ser o chefe. Mas eu quero de você justamente essa questão da gestão macro. Digamos assim, Vitor, chegou um amigo meu, ele quer montar um restaurante com você entra como investidor e o cara vai tocar. Quais são os primeiros requisitos, riscos que a pessoa tem que analisar antes de entrar, por exemplo, no ramo de restaurante? Primeiro você tem que saber se você gosta do setor de alimentos e bebidas, porque você vai ter que se dedicar. Você vai ter que abrir mão de final de semana, de feriado. Você vai trabalhar no mínimo 14 horas por dia, não tem para onde correr inicialmente. Até você montar a sua equipe, você delegar tudo direitinho, você definir todos os processos. Então, isso é base. Porque assim, tem a figura da pessoa que pode ser... Porque foi aquilo que eu falei do chefe. O chefe, ele pode ser o autor do restaurante e ele ser responsável por tudo, e você já disse que ele precisa sim de um gestor. Mas também ele pode ser um cara que seja sem ser do ramo, queira chegar só com dinheiro e tem alguém. O que é que esse cara que tem só dinheiro, que não tem um know-how, ele precisa se preocupar? Ele geralmente procura um chefe para ser sócio, né? Aí ele esquece que ele precisa de um outro sócio, que é o gestor do restaurante. Por quê? Porque o chefe, se você tira a atenção dele, ele não consegue criar, ele não consegue focar no que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer? Cuidar da cozinha. Cuidar dos processos da cozinha. Né? Então ele tem que cuidar desde a entrega, da compra, da confecção do produto e da entrega do produto para o cliente. Que é um empratamento, como é que o prato vai receber lá. É isso que eu estou dizendo, eu sou leigo, então eu vejo muito em filme. Então às vezes até o formato de deixar o prato na hora que o cliente receber, a abordagem. Eu falo que existem as camadas de responsabilidades dentro, quando um prato chega errado na mesa do cliente. Que assim, quando o cliente ele fala, o prato não veio 100%. Eu queria o ponto médio e veio mal passado. Aí. Mas ele passou pelo chefe. Primeiro o cozinheiro fez, o chefe e o garçom levou o prato até a mesa. Então, em tese, os três têm responsabilidade? Responsabilidade. Entendi. Entendeu? Quando é um problema mais de armazenamento ou uma massa que saiu do ponto, às vezes é no pré-preparo. Que como eu falei... Então tem um chefe pro pré-preparo? Tem uma pessoa só para o pré-preparo. Vai ter o cara que vai fazer e finalizar o prato. O cozinheiro responsável pelo pré-preparo. Então dentro da cozinha também tem as camadas, né? Vai ter o chefe, vai ter o cozinheiro, vai ter o cara que vai ser... Sim, como é que é essa camada? Aí alguns falam cozinheiro sênior, cozinheiro júnior. Porque depende também do tamanho, né? Mas, digamos, o Marechal que vai ser o seu caso, tem quantas cadeias, digamos assim, de hierarquia, digamos assim? Na cozinha tem chefe, subchefe, primeiro e segundo cozinheiro. Aí depois os auxiliares, copeiro.
Então o auxiliar vai ser o primeiro cara, vai ser o primeiro que vai chegar ali, que é o que vai fazer, acho que o mise en place, vai fazer o corte das coisas mais básicas, ou já é algo mais sofisticado? Do que, Não, diga assim, o primeiro auxiliar, né? O cozinheiro auxiliar. o auxiliar, na verdade, ele faz o básico do básico. Ele faz o básico assim. Primeiro ele precisa entender como funciona a cozinha. Não é isso que eu digo, então assim, vai cortar cebola, cortar alho, batata, sei lá, tomate, não sei o que, botar água no feijão pra poder, sei lá, né? E eu acho assim, para ele começar a cortar, ele primeiro precisa saber onde está a cebola. Entendeu? Entendi. É tipo isso. Então eu sou muito metódico em relação a isso. Então, por exemplo, o garçom quando ele chega ele vai ser contratado, além dos pré-requisitos que ele tem que ter ali, ele vem fazer um teste. E geralmente eu gosto de colocar ele em teste de final de semana. Já? Na pauleira. Cacete dele, pau dele já pra ele testar com a pressão como é que vai ser. Só que aí ele não vai pro front, ele não chega até o cliente. Faz sentido também, né? Que você pode colocar o seu nome em risco, colocando um cabo inexperiente pra fazer o negócio. Né? Ele fica ali dando suporte, aprendendo na maioria das vezes como que esteriliza um copo, como esteriliza um talher, onde organiza, onde fica cada equipamento, até entender onde é que ele vai se localizar dentro do restaurante. Então assim, ele passa, aí são as etapas. Entendi. Então o processo de recrutamento que a gente fala, ele é muito importante. Imagina. Porque depois de 2 meses, 3 meses, você investindo naquele profissional e ele não dá certo, você perdeu um bom tempo ali. Eu conversei com um amigo nosso que tem um restaurante, ele fez, Vitor, o grande problema da gente que é pequeno assim, é que você faz um baita de um treinamento, você passa aí com um cara aí, um garçom, por exemplo, 3, 4, 5, 6 meses, o cara fica pianinho, fica top, atendendo bem pra caramba, chega em um restaurante grande e contrata. Você sofre com isso assim ou não? Eu falo que... Você já sofreu também, né? Não sei. O nosso não estou falando mal, mas assim, o nosso estado, na verdade, não tem uma escola. Tem o Barreira Roxa, mas assim, quantos anos ficou aí ali parado, né? Digamos assim. Então, assim, quem quiser ser cozinheiro, se tornar chefe, tem que sair daqui. Eu não falo nem só o cozinheiro, né? Porque o restaurante ele não se resume somente à cozinha, né? Ele existe vários outros setores dentro do restaurante, como o bar, por exemplo. Hoje, eu acredito que vários restaurantes aqui em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, sofrem com profissionais bons de bar. A ausência desses profissionais bons. Porque na verdade tudo houve evolução, renovação, e o nosso setor ele não acompanhou. Pelo menos é o que eu vejo. Eu falo nosso setor, eu falo a parte acadêmica mesmo. Falando. Da formação dessas pessoas que vão fazer serviço. Que vão fazer serviço. Isso. Então assim, hoje, se eu quero um profissional, eu tenho que formar ele. Eu sou a própria escola desse profissional. Então eu pago para que ele aprenda. Entendi. Para só depois ele começar a trabalhar. Só depois ele começar a trabalhar. Então eu sofro mais do que o pequeno. Entendi. Porque quem não quer um profissional que trabalhou no Marechal? Entendi. É porque assim, como você já está nesse nível, digamos assim, de restaurante mais top, querendo ou não, tem essa esfera. Isso. Mas quem é um restaurante às vezes menor, com 2, 3 pessoas, acaba sofrendo, acho que mais, não? Porque assim, não tem, aí vai lá, treina no braço, como, né, fazendo mesmo e tudo, e vai lá alguém e já pega meio que já pronto. Digamos assim, você seria essa pessoa que contrataria meio que já pré-pronto, pelo fato de você estar nesse nível. Mas também quem está lá embaixo... Eu tenho uma filosofia um pouco diferente, assim. Eu não costumo pegar profissionais que tenham... porque como eu sou um gestor mais jovem, digamos assim, então eu trabalho com pessoas mais jovens, porque eu me identifico mais com essas pessoas. Não quer dizer que um profissional que tem alguns anos de estrada seja ruim. Não é isso. Porque a vantagem de você pegar alguém um pouco mais cru é que ela vem muito sem vício, sem uma bagagem que às vezes pode ser negativa, às vezes ela pode vir numa sequência de trabalhos ruins, que faz com que ela crie realmente uma áurea meio ruim da atividade. Tem um pouco disso aí também, né? Mas assim, eu acho que é mais a questão de... Como é que eu posso dizer? Eu gosto... É uma questão de preferência mesmo, assim. Tipo, eu acho que traz uma sintonia diferente, sabe?
para o ambiente. Essa questão de ser pessoas mais jovens trabalhando. Isso. Entendi. A energia é outra. Entendi. Não tenho, entenda. Não é preconceito, opção. não, mas é É uma porque opção. também a pessoa tem. Não é preconceito também, não é porque só escolheu uma que tá Não. dizendo que a outra é ruim, não. Tipo, eu prefiro porque. E hoje, assim, a gente tem que se adaptar com Aham. o que o mercado, né, ele exige cada vez mais das empresas, dos profissionais. Então, assim, hoje a gente foca totalmente no nosso cliente. E a Entendi. gente sente isso, esse retorno. Agora do que você cliente. falou de dificuldade e tal, como é que foi na pandemia? Rapaz, pandemia foi complicado. Porque assim, teve gente que se criou na pandemia, gente que eu digo restaurante, essa parte de entrega, de delivery e tal. Teve gente realmente que se afundou porque não conseguiu manter. Pra vocês, como é que foi? Assim, quando o Wellington fez o convite para mim Isso foi ser quando? sócio do restaurante, foi em fevereiro de 2020. Ah, só um mês antes da pandemia começar. Com 1 mês e 20 dias, fechamos tudo. Cara, e aí? E aí ele falou, ó, não se preocupe, porque a gente vai passar. E aí é onde é importante você ter uma pessoa que lhe conforte nesse sentido, né? Que lhe dê o norte das coisas, né? Que, Então, calma, que lhe oriente. seja uma segunda opção, uma segunda Isso, opinião, né? opinião, que aí é onde ele faz toda a diferença. assim. Entendi. Então você ficou mais ansioso, mais Eu nervoso, fiquei- preocupado e tal. Na verdade eu fiquei, todo mundo teve É. uma incerteza. Isso. E como eu tinha pouco tempo ali que estava assumindo, né, esse cargo, assim, essa posição dentro da empresa, eu falei, nossa, é um puta desafio. E aí como que você... 1 mês e 20 dias, pandemia, e aí? Como você levar a experiência Marechal para casa? Então foram vários erros e acertos até a gente chegar num padrão Marechal. Para pra entregar, em casa. embalagem, tempo de Isso. entrega, então tem todo esse trabalho também de gestão. Não, é tudo. Pensar na embalagem, pensar em como você vai conseguir entregar esse produto para o cliente, se o produto vai chegar na temperatura ideal, por exemplo, no ponto ideal. Porque isso foi um reflexo positivo, com várias aspas, Sim. da pandemia, que foi essa preocupação pela qualidade da comida de delivery. Muda um pouco, sabe? Não tem como. Eu digo até às vezes minha esposa, às vezes quer pedir alguma coisa mais sofisticada, eu fiz, não, pedir um negócio assim mais sofisticado para delivery, porque você, naturalmente não vai ter como ver. A batata frita vai chegar, bucha, não tem jeito. Mas hoje em dia eu vejo que as embalagens estão mudando, a forma de armazenamento, a embalagem por fora, né, a estética, tudo isso tá mudando. Assim, nós optamos por uma embalagem reciclável, né? Tipo, então, nosso custo era maior da embalagem, nós trabalhávamos com uma embalagem que era ela era 100% assim, orgânica, né? Uhum. Tipo, ela na verdade era de sabugo de cana de açúcar, aquela Entendi. Legal. era da cana de açúcar, né? Daquele Aí acabava da sendo um palha. custo maior também, né? É porque Isso. também tem coisas que a gente não entende, isso que eu tô dizendo, enquanto consumidor. Então, se Isso. você vai lá, frete é R$5, R$8, R$10, não, pelo amor de Deus. Meu irmão, vai ter o cara que vai sair do trabalho dele, vai pegar uma moto, vai pegar o restaurante, vai pegar Por lá exemplo, e tal. no início existiam vários bloqueios, né? Nos prédios, até porque Sim, por entendi. segurança e tudo. E aí várias entregas, alguns condomínios fizeram um local de recebimento e tal. Então assim, eu tive que pensar em como essa comida chegar de forma mais Segura do ponto de vista segura da e- saúde da pessoa que for isso. receber, né? segura e também passar segurança para o nosso cliente, Uhum. né? Então, eu comecei a convidar, por exemplo, nós tínhamos 2 motoboy fixos que faziam nossas entregas, então eles já eram conhecidos por alguns dos nossos clientes pedia e tal, que pediam quase todos os dias. Uhum. Aí tivemos que fazer uma veste melhor para esses motoboy. Eu convidei eles para comerem lá no restaurante, para eles entenderem como que era um restaurante. Que legal, cara. Eles só ficavam na parte do prédio lá embaixo,
Então eu falei, não, vocês vão jantar com a gente agora. Então quando o motoboy chegou lá em cima, que ele viu a estrutura, por mais tudo fechado. Uhum. Né? Você tá funcionando, Você tá mas funcionando. a estrutura tava lá. Que... Ele olhou assim e falou, putz, Legal, cara. que restaurante. Tipo Legal, assim, legal. Porque assim, eu gostei que você falou que você quis estender o Marechal pra portaria da pessoa, pra Isso. porta da casa da pessoa e tal. Tem isso, né? Então, Então a tem... gente mandava mensagens. Você vai, tinha um bolinho. Que é a questão da experiência, né? Você Isso. tentar transmitir uma experiência melhor, por mais que seja delivery, né? Então é isso Isso. aí. Então assim, pequenos memes eu acho fantástico quando você recebe. Eu já pedi, por exemplo, fazendo aqui o jabá do Japa em Casa, que eu recebi um bilhetinho. Oi, Vitor, espero que você seja... Rapaz, qual é o custo disso, né? É aquilo que a gente falou da hospitalidade, né? Sim. De você fazer um bilhetinho. O Home Sushi Home mesmo, rapaz, podem pedir, pessoal, não tô de brincadeira não. As embalagens que vêm são sensacionais, é tudo embalado e bonitinho, vê o nome da pessoa, vê um negócio, uma carinha de feliz. Sim, sim. Meu irmão, isso é de graça, sendo que você conquista o cliente. Isso é que eu acho massa. Isso é hospitalidade. Isso, né, que a gente falou lá no início. É. Cara, eu acho que assim, a forma de experiência que a pessoa tem coisa pior do que você, delivery, por exemplo, você pedir e vir tudo cagado, todo melado, todo não sei o quê, e transmite a ideia, pô, isso aqui não é Marechal. Por exemplo, eu tive que optar, hoje a gente terceiriza, né, porque diminuiu também, mas a gente teve por optar de contratar os nossos motoboys. Que como o nosso volume não era tão grande, e assim, os nossos motoboys que indicavam outros motoboys. Então assim, quando eles chegavam, eles mesmos passavam a cultura Legal. do Marechal. Olha, Só é o seguinte, anda devagar, anda na boa, para o prato chegar no leitão e tal. Então assim, tem uma logística muito muito diferente. Isso está embutido no preço e a gente, enquanto consumidor, não entende. Esse trabalho por trás de chegar, ó, tá vendo isso aqui, ó, arrumadinho na sua casa? Isso aqui tem todo um por trás, isso é que eu acho arretado. Bicho, eu vou falar pra você que falta 2 minutos pra acabar o programa. Que é isso? Tô dizendo a Passou você, rápido eu digo que demais. todo mundo tá aqui, rapaz, passou muito rápido. Antes de terminar, claro, tenho que entregar aqui da Biostratos. Cara, obrigado. Eu digo isso a todo mundo. O que eu acho legal desse brinde aqui é que eu sempre mando a foto do convidado antes, pra ele ver quem é, ver o tipo de cabelo e tudo. Normalmente eles colocam até coisa de barba também. Não sei se tem, porque a princípio você não tem barba, né? Não tem barba, mas... Aí, mas tem, às vezes Pode colocam abrir aqui? um pote com vontade. Não é fácil não, tem um convidado que vem, rapaz, tem um convidado aqui mesmo, vi tempo, pode abrir, pelo amor de Deus. Gente, esse foi o Realmente Cast dessa semana, é um podcast bacana. Olha aí, tá vendo que tem? É bom, rapaz. Gente, esse aqui foi o Marquinhos. Acho que todo mundo que lhe conhece chama de Marquinhos por a questão da proximidade. Realmente é um gentleman. É um cara que recebe bem, que aborda bem, que trata as pessoas super bem. Parabenizo você e o Marechal por todo o trabalho. E isso aqui não é jabá. Isso aqui é reflexo de trabalho, é sério. Não é porque tem patrocínio. Não, eu traria do mesmo jeito. Por quê? A gente tem que realmente dar a visibilidade às pessoas que prestam um bom serviço, que fazem um bom serviço, que são profissionais. Isso é verdade. Então deixa eu apertar sua mão para lhe parabenizar mais uma vez. Gente, esse foi o podcast dessa semana, Realmente Cast, 22 horas aqui na TV Futuro. Você que nos acompanha no YouTube, no Instagram, a gente sempre posta tudo por lá. Acho que vale muito a pena que você acompanhe, porque aqui sempre vai estar sentado alguém muito legal que vai trazer. Eu sempre costumo dizer aqui, viu, Marquinhos, que eu quero que toda pessoa que assiste nosso programa, ela comece de um jeito e termine melhor, para que ela aprenda com certeza. alguma coisa aqui. Então você amarradinho, você amarrado do iFood e afins que vai pedir alguma coisa, saiba o que tem por trás do restaurante que está lhe servindo uma boa comida. Pessoal, esse foi o Realmente Cast essa semana, quinta-feira, 22 horas. E para você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá, beleza? Valeu! Realmente Cast. Oferecimento Biostratos Cosméticos Naturais.